Mais um dia aqui com muito conteúdo! Sejam muito bem-vindas, deusas maravilhosas! Que bom ter vocês aqui! Gente, hoje é dia de convidada, uma convidada muito especial que vai trazer a história dela aqui, né? E a gente sabe quanto que a gente se emociona com a história dessas mulheres que vêm se superando mesmo, né? Pra quem não me conhece, eu sou Franciane Patrício, seja muito bem-vinda. Eu tenho, o objetivo aqui de trazer as terapias, de compartilhar autoconhecimento, trazer os movimentos sistêmicos da constelação familiar, porque realmente a constelação ela é transformadora, ela coloca em ordem o que está em desordem, né? Tudo é amor, a raiva é amor, a dor é amor em desordem. Então a gente tem essa sabedoria hoje das constelações que a gente realmente traz o entendimento e consegue de fato colocar em ordem, trazer aquela paz para aquilo que incomodava tanto a gente, né? Então, gente, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, né? E o assunto da live de hoje é um assunto assim bem bacana, porque eu escuto muitas mulheres falarem: Fran, mas eu não tenho problema com a minha mãe, a situação com a minha mãe é boa. E quando essas mulheres vêm, olhar lá para algumas partes dela, seja na infância, muitas vezes é bem comum, ou na infância, até na fase de bebê, tá, gente? Às vezes tem situações, tem traumas que aconteceram que bateu que não são bem resolvidos, né? E isso vai para a vida, reflete. Nos atendimentos nós tivemos a experiência de realmente entender mulheres que vieram com marcas, que vieram com dores e o quanto que isso interferiu, inclusive na saúde, né? Ontem teve a live incrível, assim, onde a gente pôde ver isso, o reflexo, inclusive na saúde, né? Da mulher que traz essa dor, esse trauma, olhar para partes nossas que às vezes estão lá escondidas, né? Partes que realmente precisam ressignificar, resolver, ajuda com que a gente fica realmente mais fortalecido, né? Mais inteiro para nossa vida. Aquela energia que a gente consome lá não entendendo o que não tá bom, quando não tá acomodado, a gente começa a usar para nossa vida. E por isso que as coisas dão certo a partir disso, funcionam, mudam, né? A energia muda, a chave muda, a frequência muda. Então, assim, gente, resolver essa relação com a mãe, que é o início de tudo, ela impacta em várias áreas, né? Inclusive muitas vezes na saúde. Quando a gente fica cobrando aquela nutrição da mãe, por exemplo, a gente tá na escassez, né? A gente tá na falta, a gente tá na dor. E às vezes isso é inconsciente, então tá tudo bem aqui externamente, mas lá dentro em algum lugar ainda tem uma dor, né? Ainda tem algo que realmente me abala, que não me deixa seguir, ou então tem um padrão que não é nem eu que vivi. Então, no atendimento de hoje aconteceu exatamente isso. A mulher estava com muitas dores, assim, uma dor de falta de mãe. E aí no atendimento a gente percebeu que realmente a falta que ela carregava, essa falta de mãe não era nem dela. Era a dor da própria mãe dela que sentia com a avó. Então olha isso, ela carregando uma dor inclusive de abuso e ela nunca foi abusada. Então a gente pode, quando a gente resgata, quando a gente olha, a gente vai realmente entendendo alguns padrões e algumas memórias que estão ali, né? E que realmente foram muito difíceis, que impactam hoje na nossa vida. É diferente quando a gente está fluindo, quando a gente está em paz, quando a gente está ali sentindo força, conseguindo criar coisas que a gente precisa. Então, essa criatividade, essa força que a gente precisa para que a nossa vida flua, acontece quando a gente está virada para a vida mesmo. Quando a gente realmente vê, assume o nosso lugar e usa toda aquela força, toda aquela energia que a gente estava usando lá naquela dor, naquele trauma, a gente começa a usar pra gente, para as coisas que a gente quer realizar, tá bom? Vamos ver a nossa convidada maravilhosa de hoje, que eu já falei com ela cedinho aqui. Oi! Oi,
Jaque, como é que você tá, mulher? Estou bem, muito bem. Coisa boa. Estou muito feliz de te ver aqui, né? A gente fez uma jornada aí junto e eu queria que você ficasse muito à vontade, assim, para compartilhar com essas deusas maravilhosas essa tua trajetória, né? Como é que foi esse processo de se resgatar? O que que doía que nem você sabia que doía? Então, assim, eu me chamo- assim, quando eu vi você no Instagram, né, me chamou a atenção de falar do resgate, né, do resgate e da questão com a mãe, né? E assim, eu achava que eu não tinha nenhum problema com a minha mãe, porque assim, eu sempre busquei ter, né, um bom relacionamento com ela. Sou a única filha mulher, né? Somos em 6 irmãos. Eu sou a segunda, né? E aí eu, assim, eu sempre tive boas relações com ela, né? Mas aí, ao assistir, né, as suas lives, eu fui me identificando e compreendendo que eu tinha problema com a minha mãe, né, que eu tinha mágoas guardadas dentro de mim, né? E que eu não, eu assim, sempre busquei esquecer o que doía, né? Então, eu não queria não queria enxergar o que doía. Entendeu? Então, eu colocava as coisas debaixo do tapete. Uau! E aí eu fui compreendendo, né? Quando eu participei do resgate, eu fui compreendendo as minhas dores, né? Então, o ano passado eu tive câncer, eu perdi todos os cabelos, tal, retiraram o meu seio esquerdo, que estava com tumor. E assim, eu tive muitos momentos meio doidos, assim, sabe? Que parece saiu fora muitas mágoas que tinha dentro de mim, né? E assim, eu fui compreendendo, né, no resgate essa questão de que, a, que os pais, né, já nos deram a vida, né? Que eu não devo cobrar nada deles, né? O maior presente que eles me deram foi a vida. Uhum, É, e que eu tenho que fazer o melhor dessa vida. Então, uhum, assim, o resgate para mim foi um autoconhecimento, né? E compreender as minhas dores, né? E essas dores que eu levava para a vida, né? Levava nas minhas relações também. Então, uhum. assim, quando a gente terminou o resgate, não faz muito tempo, né? Então, assim, a minha vida está se organizando ainda, né? Ainda porque após o câncer, ficou tudo, né? Realmente, eu sempre faço de separação e tal. Mas assim, eu compreendia melhor a minha vida, compreendi o porquê de tudo isso, né? O porquê dessas dores. E até que interessante, realmente, eu manifestou antes ali, né? Quando você me chama e colocar, né, ao vivo, né? Que essas dores vêm lá da minha mãe, da minha avó, né? E eu carregava todas essas dores junto comigo. Né? Eu precisei liberar essas dores, Uhum. né? Isso. Ô, Jaque, que dores que eram essas que você identificou? Eu gosto de trazer porque eu sei que tocar em dor é difícil, né? Porque é ruim, é desconfortável, tem uma energia ali. Mas quando a gente já olhou, ela também vem numa vibração, numa força diferente. A gente entende o propósito da dor, né? O que que acontecia, assim, que nem você falou, você botava debaixo do tapete, isso é incrível, porque a gente faz, gente, não é por mal. Todas que estão assistindo, não é por mal que a gente bota debaixo do tapete, é porque realmente dói, né? Então dói, eu não quero mexer, eu não quero olhar para isso, deixa eu olhar para outras coisas e fazer outras coisas. Mas aquilo tá ali, precisa ser visto, né? As constelações, elas atuam bem nisso. E aí eu queria saber assim, ó, por exemplo, você falou que interferia até nos teus relacionamentos, né? O que que acontecia no seu relacionamento? Você se sentia é, de repente rejeitada? O que tinha uma carência? O que que tinha nos seus relacionamentos que você viu que era reflexo lá na relação com a sua mãe? É bem essa questão da rejeição, do abandono, né? Então, Uau! assim, eu sentia isso no meu relacionamento, né? Rejeição e abandono. E, na Uhum, realidade, eu transferi isso para ele, para o parceiro, né? Que, na realidade, ele não é minha mãe e meu pai, né? Não é minha mãe. Sim, ele é meu parceiro.
Então, assim, eu comecei a ver, enxergar o meu parceiro, porque até então eu não enxergava ele, né? Eu tava ligada lá na minha relação com a minha mãe e também com o meu pai, né? Sem É os saber, dois. né, Jaque? Aham. Sem saber que você estava ligada lá, né? Isso aí, assim, e assim, muitas dores, né? Que quando eu comecei a a verificar isso, eu enxerguei muitas dores lá desde criança, né? E Aham. assim, essa criança ferida que existia dentro de mim, sabe? Essa criança que precisava ser olhada, né? Então, assim, eu vejo assim hoje que até durante o tratamento do câncer, eu fui muito aquela criança que estava pedindo para ser olhada, sabe? Porque que eu não recebi o olhar da minha mãe. Minha mãe teve 6 filhos, né? Então, assim, ela teve eu e ela amamentando, ela já engravidou do terceiro filho. Depois teve os outros, né? Então, assim, hoje vendo, a minha mãe não teve tempo para me dar o amor, o olhar, né? O olhar que eu queria receber. Né? Só que os Uhum. pais dão o que eles podem, né? E não o que eu quero receber, né? Então, Ah, assim, é uma questão assim, que a gente vai... Que eu até consigo verificar o meu vitimismo, né? Eu me colocar na situação de vítima. E eu não sou vítima, né? Então, assim, teve que fazer que um ser... trabalho, né? Que legal. Ô, meu amor, eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para minha direita, sua esquerda, para eu te ver. Isso, eu quero ver essa beleza toda. Opa, do outro lado, Jaque. Ao contrário, porque eu tô te vendo só a metade, eu quero te ver inteira, quero tudo da Jaque. Agora, Melhorou, melhorou. Aham. Então, assim, meu amor, é muito legal você trazer isso, né? O quanto que, gente, às vezes entender aqui, mas meu pai e minha mãe já me deu a vida, é uma coisa, né? Não basta a gente entender na mente, a gente tem que sentir, né? A gente, como a Jaque falou, ela estava buscando ser vista pelas relações, né? Cobrando, buscando a mãe lá no relacionamento. Isso, quando acontece, é inconsciente. A gente não percebe que a gente não vê a pessoa. A gente vê a imagem de alguém que a gente quer ali. Então a gente cria, né? Mas você não me dá amor, você não me dá carinho. É como se você estivesse falando com a sua mãe. Mas você não percebe. Fisicamente você está vendo seu parceiro. Mas ele não está no lugar de parceiro geralmente. Ele está naquele lugar de tapar o buraco daquela dor que você não foi vista. E isso é escassez também, né? Quando a gente não sente vista lá pela nossa mãe, quando a gente não tem esse olhar, a gente sempre está na falta. Então, a gente vai para falta de amor, falta de dinheiro, falta de tudo que é coisa, falta de oportunidade, falta de reconhecimento, falta de tudo que é coisa mesmo, né? Então, quando a gente realmente olha para essa mãe, olha o que que tem ali, que nem você falou, né, já que já tem um padrão de rejeição, pelo que eu entendi, então a sua mãe também já se sentia não vista pela sua avó. Era isso que acontecia? sim. Depois eu compreendi também que a minha avó, a mãe dela faleceu quando ela tinha 5 anos, né? Então, assim, ela já ficou carente de mãe, a minha avó, né? Então, assim, ela adulta, ela também tinha criança ferida, né? Também olhando sempre a carência da mãe dela, né? E Uhum. aí a minha mãe também tinha carência dela, né? Da minha avó. E isso também veio para mim, né? E assim, e eu percebo que assim que não é somente eu, né? Tipo, na minha família, eu penso que todos homens são assim. Só que eu enxerguei isso. Agora eles também vão ter que enxergar isso para esse trabalho com eles, né? Sim. Então, assim, eu vejo que é uma coisa muito interessante que muito observa esse problema em várias pessoas, né? Que é a criança ferida. Uhum. Então, entender esse processo, né, gente, não é só entender que os movimentos sistêmicos, a gente vai sentir esses processos, olhar, pegar na mão essas feridas, né, Jaque? Depois que você fez isso, então, você estava num processo de recuperação, né, do câncer, que não é fácil, é um desafio aí.
Então, depois que você entendeu dentro desse processo de recuperação, o que que mudou na sua vida, mulher? Assim, ó, eu vejo que para mim mudou a minha percepção, né? De olhar meus pais, de olhar o meu parceiro, né? Por mais que eu não seja com ele, né? Mas eu compreendo o que aconteceu, sabe? E também de olhar os meus filhos, né? Porque a questão é que as próximas gerações têm que ser diferentes, né? Então eu tenho que levar os meus filhos no olhar, eu vejo eles, né? Quando a gente fica preso para a mãe, a gente não vê nossos filhos, a gente não é. Eu sou criança, eu não sou mãe, né? Uhum. Então mudou a relação com o seu filho e com o seu marido, assim, essa relação dentro da sua casa? Não, porque assim, ó, mudou a minha percepção, A né? tua Porque ainda eu não moro, né, com eles, né? Eles moram tão longe de mim, né? Distante Aham. de mim. Mas assim, a gente está. Hoje eu mudei a percepção. Ainda ele não conseguia ainda ter um bom diálogo com o meu ex. Só que tá em processo isso, porque eu estou me mudando, né? Então, assim, isso vai refletir com o tempo. Porque não é as mudanças não acontecem assim de uma hora para outra, né? Tudo tem seu tempo. Perfeito. E é isso, gente. Quando a gente muda internamente, muda tudo, né? Então não importa que o outro não mude. Não é que não importa, é claro que a gente quer que tudo mude, mas a gente deixa de sofrer, às vezes por estar em lugares e tomar algumas dores, né, Jaque? Então, por exemplo, assim, antes você se sentia abandonada, você se sentia rejeitada, agora você nesse lugar que é seu, você consegue entender o processo que é deles, né? Deixar com eles o que é deles consequentemente, isso traz uma paz interior, né? Como que você está se sentindo como mulher, com você mesmo? Então, assim, esse processo de amar a mim mesma é um processo contínuo, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, porque, assim, hoje eu compreendi que eu não tinha tanto amor por mim, né? Uau. Então, eu estou nesse momento agora me namorando, né? Ai, Então, esse namoro, ele é um namoro contínuo. Então, é algo que é para toda a vida, né? Então, que assim, ainda tenho muitas amarras, muitos padrões que eu preciso ir retirando. Então, uhum. assim, tem muitas coisas que ficaram, né? Como posso dizer a palavra, né? Fosse assim, as cascas da cebola, né? Vai tirando cascas, né? Então, assim, eu tô assim, né? Então, cada dia que passa, eu fico melhor, né? Eu tô aprendendo a tirar essas cascas, tô aprendendo a compreender eu mesma, também compreender as pessoas ao meu redor, né? Então, é um processo. Então, penso que não tem fim. A gente tem que estar aberto às novas oportunidades da vida, os novos conhecimentos. E o fato de você ter esse caminho do resgate nesse processo, ele ficou mais. Você consegue, a partir do resgate, fazer esse caminho com mais segurança? O que que mudou o fato de você realmente resgatar, né? Assim, o resgate me ajudou muito, né? A buscar essa confiança em mim mesma. A questão também de eu compreender os homens, né, e as mulheres, né? A gente fazer toda aquela questão, né, que foi mostrado para nós, né, da visão do homem e da mulher, né? Então, assim, a gente passa a compreender tudo isso, né? E saber como atuar também, né? Essa questão, assim, que eu vejo, assim, que esse amor, o amor próprio é algo contínuo, né? Eu tenho que estar sempre buscando o amor próprio, sempre me olhando no espelho, né? Sempre dizendo que eu sou linda, que sou maravilhosa, né? Que eu sou deusa, né? Sempre, né? E não que eu seja melhor que ninguém, assim, eu tenho que ser melhor que eu mesma, né? Não preciso ser melhor que fulano, não, eu tenho que ser melhor que eu mesma, né? E que cada um tem seu valor. Isso. Eu também tenho o meu, né? Que lindo, que lindo. Duas coisas bem legais que você traz, né, gente? Até para todo mundo, né, já que assim, ó, o câncer, ele tá muito ligado às nossas dores, né? Às vezes
nossa mesmo, às vezes do padrão do sistema familiar mesmo, né? É uma forma, assim, onde a gente tem aquelas mágoas, a gente não se aceita, a gente se pune, a gente tem uma rejeição interna também. E o seio, ele, no emocional, né, gente, ele representa muito essa nutrição. É aqui que a gente dá o alimento, é aqui que a gente nutre, né? Então, o seio da mulher é esse lugar da nutrição. Na medida que a gente vai realmente resgatando, né, sabendo como a gente se olhar, sabendo como a gente aceitar as nossas histórias, aceitar, entendendo por que a gente está aqui, qual que é o propósito daquela dor, daquela situação, o que aquilo me fez tornar, né? O que eu desenvolvi a partir de uma dor. Tudo isso, quando você vai, como a Jaque falou, é um caminho contínuo. Quando você vai juntando essas peças, é como se você fosse crescendo mesmo, né? É como se você fosse tendo uma estrutura energética para, a partir daqui, continuar a dar passos mais firmes, mais seguros, mais empoderados, assumindo o seu lugar, tendo mais força, né? Para lidar com tudo que aparece, porque a vida é um ciclo, então não tem uma estabilidade, uma linha, né? Mas quando você sabe como se amar, como se cuidar, como se nutrir, você acaba realmente sabendo lidar com todos os desafios que se apresentam. Então eu tenho certeza, sabe, Jaque, que o fato de você estar fazendo todo esse processo que nem você falou, se olhar no espelho, dizer o quanto você é importante, fazer as coisas por você, né? Porque quando a gente está na criança, a gente quer que a mãe faça, que o pai faça, que o marido faça, que o filho faça tudo pela gente. Então, quando a gente faz pela gente, né? Tem uma frase que eu amo, que é de maturidade e autorresponsabilidade, que é o seguinte: nada de mal vai acontecer comigo, porque eu não vou deixar. E não porque eu tenho que brigar, né? E sim porque eu vou ser responsável por tudo que acontece. Então, eu vou, sem depender de alguém, eu vou dar um jeito, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Então, gratidão pela tua história, por trazer aí, né, esse assunto tão delicado, mas tão necessário, porque tem, tem mulheres que também ainda estão nesse lugar que você trouxe, né? Deixa eu deixar de lado, deixa eu botar aqui na gaveta, deixa eu botar debaixo do tapete, porque eu não quero olhar para isso agora. Mas isso vai acumulando, né, em todos os níveis da nossa consciência, a ponto de trazer uma doença onde a gente tem que parar e tem que olhar, ou trazer uma ruptura muito grande, uma separação, uma demissão, algo assim, porque infelizmente, né, tem terapeutas que falam, inclusive, muitos autores de grandes livros, eles falam, a gente se apavora com o fundo do poço, né? A gente se apavora com o fundo do poço. Mas muitas vezes ele é o melhor lugar. Porque é dali, do fundo, que você diz, ou eu faço alguma coisa, ou acabou. E é ali que você faz, né? Faz alguma coisa. Então vem se buscar, vem se resgatar. Então ninguém quer esse lugar. E com a consciência a gente não precisa chegar nesse lugar. Mas quando a gente não faz pela gente, quando a gente continua escondendo as coisas da gente mesmo, a gente às vezes chega nesse lugar para a gente dar um basta nisso e começa a olhar para algumas coisas, né? Então, eu te honro, mulher, assim, por você ter a coragem de vir, de olhar, de se abrir, de levantar esse tapete. Eu sei que fazer isso sozinha é difícil. Então, aqui a gente está nesse grupo, né? Tem essa rede, esse movimento onde a gente pode se amparar para realmente conseguir ter compreensão das coisas, mudar essa forma de olhar, né? Então é isso, meu amor. O que você diria para essas mulheres assim que tiveram no lugar que você teve, sendo que hoje você está num outro lugar com mais clareza, com essa mudança de percepção? O que você gostaria de dizer para essas deusas? Que entrem no resgate feminino, que vão amar.
É algo maravilhoso. Então, a gente tem uma força muito boa das meninas, das mulheres, das guardiãs, né? E essa força é que uma ajuda a outra, uma colabora com a outra, né? Que as mensagens ali, a gente acaba, uma, assim, uma passou por situação, compartilha, já me ajuda aqui, ajuda a outra. É uma tribo, né? É uma família, tribo, grupo, assim, é uma força muito, muito poderosa assim, das mulheres. Que lindo, meu amor. É isso. Quando as mulheres se reúnem, né? Ao contrário do que a gente acreditou até hoje, que ai, que é problema, que ai, uma vai trair outra. Não, gente. Quando uma mulher fala do problema dela, ela vê que ela não tá sozinha, e aí ela já vem com uma dica, já vem com uma receitinha, já vem com algo que inspira, né? Às vezes uma palavra já, nossa, faz com que a gente entenda tanta coisa. É isso mesmo, assim. Gratidão, Jaque, por estar aqui com a gente e compartilhar tanta coisa maravilhosa. Vou passar um exercício para essas deusas aí, para que realmente elas consigam, né, olhar para o que está debaixo do tapete escondido. E Tem pode. até a questão, né, que é necessário, né, se amar para ser amado, né? Então, assim, é uma questão assim que eu enxerguei muito isso, sabe? Que eu tenho que me amar para ser amada, né? Então, assim, como é que eu vai me valorizar se eu não me valorizo se eu não me amo, né? Então, primeiro eu tenho que me amar. Me amar e saber o que realmente me faz feliz, né? O que eu quero para minha vida, meus propósitos, né? Porque, assim, o que eu percebi, assim, em mim, muito de que eu ia conforme a maré, né? Eu ia conforme o que o outro queria, né? Não o que eu queria. Então, assim, eu tenho que também participar junto, também querer junto, né? Então, assim, não, porque a gente vem muito do padrão, né? Do passado, né? Que a mulher tinha que seguir conforme, né? O marido queria. Não, a gente tem que, na verdade, hoje tem que os dois, né? Tem que ter um diálogo, né? Tem que agir, tem que conversar, né? E às vezes não é que o outro não tinha, às vezes é eu que tinha um padrão. O meu padrão era arcaico, né? Então, assim, às vezes a gente acha assim, ah, bota a culpa no outro. Não, às vezes a culpa é minha também. Eu também fui culpada, né? Porque, assim, quando um casamento termina, não é o do outro, é 50% de cada um, né? Então, é isso que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo e vai buscando fazer o melhor no próximo momento, né? Numa outra oportunidade. Isso. Isso é bem importante, né, Jaque? Porque assim, ó, quando a gente vai entender mesmo os processos, né, a gente vai entender que muita coisa não tem culpa, né? A gente traz aí uma culpa, um peso, porque a gente fica ou na vítima ou também na opressora, né? A vítima é quando, ó, vida, ó céus, fizeram mal para mim, não me deram carinho, então a gente terceiriza tudo. E na opressora é, eu tô fazendo mal para essa pessoa só não tá bem por causa de mim. Então esses dois lugares, tanto da vítima quanto da opressora, eles trazem culpa, tá? Embora a vítima dela tá muito mais naquele lugar de se queixar do que assumir que ali também tem uma culpa, né? Mas internamente a nossa essência, ela sabe que a gente não tá se colocando no lugar que deveria se colocar. Então, por isso que vem esse peso, essa cobrança, às vezes a gente até se mutila por causa disso, né? E então, quando a gente entende que tudo, gente, tudo é uma oportunidade para que a gente se conheça, porque quando a gente olha para um relacionamento, na maioria das vezes a gente não vê aquele relacionamento como a gente falou aqui, né? A gente vê uma imagem de algo que a gente cria. Então a gente chama isso de projeção. Toda vez que você se relaciona com essa imagem que você criou, você perdeu a essência da pessoa aqui. E essa pessoa que está aqui, ela sabe disso não conscientemente. Ela também não se sente vista por você. E aí começam todas as brigas, todos os jogos, todas as barganhas, né? Um para tentar ver o outro e o outro para tentar provar que está ali. Então acontece esse movimento. Como que resolve isso, né?
quando a gente tira todos esses ideais da nossa mente, esses véus que estão aqui, né, que faz com que a gente crie essa imagem, faz essa projeção, e aí aquilo que você mesmo falou, né, a gente não se deu amor, então a gente não vê amor. Então tudo que o outro dá, a gente não consegue receber. A gente não consegue receber aquele amor. Então a gente cria uma imagem dele de que ele não tá dando amor. E muitas vezes não tá mesmo, porque a gente tá lá se batendo tanto que a gente atrai alguém que nos bata também, né? Então é tudo a questão de frequência e espelhamento. Frequência, espelhamento e o que eu vejo da pessoa, né? Qual que é a projeção que eu faço nessa pessoa. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu me coloco no meu lugar, quando eu realmente vou limpando tudo isso e consigo olhar para a pessoa, essa troca ela fica mais limpa, ela fica mais justa, ela fica equilibrada. E aí é onde a gente para ou de ter culpa ou de se sentir vítima, né? A gente assume a nossa responsabilidade do porquê que essa pessoa veio na minha vida, o que ela veio me ensinar. E a gente entende que ela também precisou de você para fazer o processo de aprendizado dela. Mesmo que ela não tenha consciência disso. Mesmo que ela não use isso a favor dela, né? Então, essa questão de relacionamento, gente, é lindo quando a gente entende que o propósito da vida humana é se relacionar, né? Unidade, humanidade, tudo é uma, né? Humanidade, uma unidade, universos, é juntar todas essas diferenças e entender que o outro é parte minha também. E que eu não estou agredindo ele se eu estiver bem resolvida comigo. Se ele se sente agredido, é porque ele também está no processo dele. Eu posso deixar com que ele faça esse processo dele. Então, toda essa maturidade, toda essa consciência, a gente realmente acessa quando a gente vai olhando pra gente. O que você falou é isso, né? Olhar mesmo, se dar o que a gente quer que o outro dê, porque é ali que a gente consegue ter cada vez mais essa consciência de quem a gente está atraindo, por que a gente está atraindo. Gratidão, meu amor. Foi lindo, assim. E fica aí que eu vou dar um exercício, então, para essas mulheres que a gente já combinou que elas chegam aqui com papel, com caneta, né? Para que elas também já possam ir se resgatando. A Semana do Resgate do Feminino, gente, vai acontecer lá no final do mês, no dia 21 começa, né? E aí, na Semana do Resgate do Feminino, a gente vai aprofundar. Então, aqui na live a gente está conhecendo essas deusas, essas mulheres que vêm trazendo, né? O quanto que elas já caminharam dentro de uma orientação, dentro de um conhecimento que é passado, que encurta muito caminho. Porque às vezes a gente tenta uma coisa, tenta outra, a gente mais se perde com tanta informação do que se acha, né? Então, dentro do resgate, é realmente, não é à toa que tem esse nome, né? Resgatar suas partes, até para que você vibre na abundância que você é e para de vibrar na escassez que reflete aí na sua vida financeira, na sua vida amorosa, né? Como eu já falei para vocês. Então, se inscrevam no link da bio, tem a inscrição que é gratuita da Semana do Resgate do Feminino, que lá a gente vai ter muito exercício e muita coisa também. Tem acesso ao Telegram, que todo dia eu compartilho muitas coisas, gente. Quem está acompanhando já tem resultado bem bacana aí. E para quem está aqui com a gente, o exercício é o seguinte, gente. Primeiro, sempre respirar. Já que você ouviu pouco isso, respira! Bastante. Começa a fazer parte da nossa vida, porque a gente esquece de respirar, né? Então, ocupar esse corpo, respirar, ele é muito importante, porque ele dá já uma leveza, uma tranquilidade, um outro nível de percepção das coisas, tá? Então, a partir dessa respiração, essa inspiração e expiração, né? A gente vai agora olhar para o nosso tapete. Ai, Fran, eu tenho medo de olhar, eu não quero olhar. Observe que aquilo que você tem medo, que aquilo que você foge, cresce. Cresce, fica difícil, né? Dói realmente. Mas se você olhar e dizer, não quero mais fugir.
Eu abraço você agora. Por mais que eu não sei o que saia daí, agora eu estou aqui, querendo olhar para você nesse momento. Olhar para você com amor. Eu não escolho chegar no fundo do poço para ter que olhar para você. A dor só fica grande quando eu não olho. Agora eu olho para você. Eu abraço você. E me permito saber o que você quer me mostrar. Me mostra as partes minhas que estão perdidas. Eu quero integrar essas partes. E deixa, gente, solta. Lá no Telegram eu postei ontem sobre isso, sobre você soltar. Você conversa, você dá um lugar, você dá um olhar e solta. Esse soltar é entender que você pode, daqui a pouco, estar conversando com alguém, vem uma ficha sobre aquele tapete. Ou você tá lá, vai dormir e sonha com alguma coisa que tem alguma mensagem, algo que você precisa ver nesse tapete. Ou você tá tomando banho e vem um insight, ou você tá lavando louça. É soltar, é confiar que o fato de você olhar vai te trazer uma resposta que você precisa, uma clareza, um entendimento daquilo ali que hoje você tem medo de levantar. E aos pouquinhos aqui no Resgate, né, nas lives, em tudo isso que a gente está compartilhando, a gente vai levantando esse tapete aí e juntas, olhando, trabalhando, liberando, integrando todas as nossas partes e resgatando para que a gente viva essa abundância de quem a gente é. Já que eu desejo que cada vez mais, né, você realmente traga essa deusa, compartilhe essa deusa que você é, porque eu tenho certeza que é como você falou, é tudo recente, você está arrumando essa casa, mas você já sabe que muitas coisas mudaram, isso vai ressoar na sua vida, então eu desejo que ressoe de uma forma muito abundante, muito leve, muito alegre, porque é isso que você merece. E todas essas mulheres que estão aqui se buscando merecem, meu amor. Gratidão imensa por fazer essa jornada tão linda com a gente. Eu que agradeço. Gratidão, Franciane e Patrício, por tudo, tá? Você é uma deusa maravilhosa. Nossa, xamã, né? Xamã urbana. Ai, Gratidão. Beijos, querida. Tudo de bom pra você, tá? eu me acho maravilhosa porque eu encontro só mulher maravilhosa na minha vida. Então eu digo, gente, eu sou muito maravilhosa. Olha essas mulheres com tanta força, né, de vencer tantas coisas aí. Eu me inspiro em cada uma de vocês. Meu beijo e eu vejo todas vocês amanhã às 13h20. Tchau, Jaque. Tchau, mulheres. Tchau. Fui. Tchau, tchau.